Aleluia! O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a razão do nosso viver. Aleluia! Mais forte essas palmas. Mais forte. Porque somente Ele merece toda a nossa alegria, toda a nossa exaltação. Aleluia! Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Todos felizes com o Senhor Jesus, firmes e constantes na fé, com amor, com esperança. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos agora. Te agradecemos, Pai, pela vida de fé, de esperança e de amor que podemos viver agora. Queremos, Pai, exprimir cada vez mais isso em nossas vidas. Que saia do mais profundo do nosso coração, Senhor, o perfeito louvor que o Teu Espírito Santo permite. A perfeita adoração, Pai, que a revelação das Tuas coisas para nossos corações permite, Senhor. Oh, Pai amado, oh, Senhor, esteja conduzindo em triunfo esta igreja, todas as suas famílias, toda a sua liderança, cada casal, cada jovem, cada criança. Oh, Pai, que sejamos todos, Pai, todos verdadeiros filhos Teus, Pai. Oh, Senhor, adotados que fomos, Pai, que estejamos dando valor, Pai, dia após dia, a essa obra tremenda em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Esteja nos abençoando, esteja nos conduzindo em triunfo, esteja, Senhor, nos fazendo voar como águias. Oh, Pai, e prosseguir para o alvo da soberana vocação, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da verdadeira fé, da fé operosa hoje e sempre. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus, aleluia! E agora você vai falar com algumas pessoas aí próximas de vocês. Você vai convidar ela para ministração da palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos deixar Deus falar conosco? Vamos aprender um pouco mais? Vamos aplicar isso na nossa vida? Faz isso agora, em nome de Jesus. Aleluia! Grande é o Senhor. Aleluia! Glórias sejam dadas a Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a igreja verdadeira do Senhor é uma igreja poderosa. É uma igreja alegre. É uma igreja que se move cada vez mais em direção ao Senhor e ao mesmo tempo, a partir daí, em direção ao outro, para que o outro seja alcançado. A verdadeira igreja do Senhor é essa. A verdadeira igreja do Senhor não é aquela igreja de pessoas tristes, apáticas, que não estão nem aí com as coisas, que tem dificuldade para orar, tem dificuldade para cantar, que tem dificuldade para adorar a Deus, que tem dificuldade para falar alguma coisa para a pessoa que está do lado. Não, essa não é a igreja de Deus. Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, mas todos no mesmo propósito, com alegria, com singeleza de coração, com força, com motivação, com vontade de realizar a obra do Senhor. Amém, Jesus? Esta é a verdadeira igreja do Senhor. Não escutei nenhum amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos, queridos, viver um verdadeiro avivamento. Como foi colocado
na semana passada à noite pelo Marcos, né? Todo avivamento vai começar pelo arrependimento verdadeiro. Sem arrependimento verdadeiro antes, não tem avivamento. Não tem avivamento da palavra de Deus, não tem avivamento do Espírito Santo, não tem avivamento para louvar e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Não tem. Então, primeira coisa, precisa ter o verdadeiro arrependimento. Para abrir as portas, para que o dom do Espírito realmente venha, tome conta de tudo e tenha um verdadeiro avivamento. Quando o avivamento chega na minha vida e na sua vida, é fácil meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque eu tenho vontade de ir a ela e meditar. É fácil louvar ao Senhor, porque aquilo está em mim, eu não tenho como não louvar, não agradecer, não bendizer o nome do Senhor. Já está em mim. É muito forte. Quando tem avivamento, eu tenho vontade de orar. E eu consigo orar e ter a certeza de que Deus está respondendo a todas as orações que estão sendo feitas. Quando tem avivamento, a gente não precisa ficar falando demais certas coisas. Precisa repetir quando necessário, mas pode até repetir menos. Por quê? Porque existe uma motivação maior do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós temos que ser uma igreja verdadeira, uma igreja viva, uma igreja que se move, como eu disse antes, cada vez mais em direção ao Senhor, mas também em direção ao outro, para amar o outro, para constranger o outro, no bom sentido aqui, né? Para constranger espiritualmente o outro, para que ele queira fazer parte do reino de Deus. Então, no avivamento verdadeiro, tudo fica mais fácil. E aí a gente pode então começar a avaliar, né? E aí, eu estou realmente avivado pelo Senhor? E aí, eu participo desde já do verdadeiro avivamento, que é uma característica essencial da igreja verdadeira? Ou será que eu estou muito tranquilo naquilo que já recebi do Senhor e acho que está muito bom, e se nem isso der ideia, não tem problema também, e vamos deixando para lá, e a hora que der eu oro, a hora que der eu medito na palavra, quando eu lembrar que eu tenho que louvar, eu louvo, quando aparecer uma vez no ano a oportunidade de eu falar alguma coisa para alguém, eu falo, né? Mas uma vez no ano tá bom, pastor. Então, queridos, isso não é avivamento. Mas o avivamento verdadeiro, ele me motiva. Ele me desloca do meu lugar. Ele faz com que eu reavalie toda a minha vida. Com que eu reavalie tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho sido, para poder ser melhor. E não vou ser melhor por causa dos meus olhos bonitinhos. Não é isso. Mas vou ser melhor porque Cristo me faz melhor, se de fato eu viver o verdadeiro avivamento. Amém, Jesus? Então nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Vivemos numa época de pouco avivamento espiritual. É mesmo, pastor? É. Percebemos, né? Pouco avivamento efetivo. Porque o avivamento não se confunde com movimento. Tá? Eu posso ter um grande movimento. Eu posso ter muita gente numa igreja. Eu posso ter um grande evento acontecendo, né? Mas isso não quer dizer que tenha avivamento. Queremos que tenha. No nome de Jesus, queremos que todos tenham. Amém? Queremos que todas as igrejas, todos os ministérios, né? Todos os encontros, conferências, tenham verdadeiro avivamento. Esse é o desejo do meu coração. E deve ser o desejo do coração de cada um de nós. Amém? Mas agora precisamos encarar a realidade. Porque não temos visto uma compatibilidade entre todo o movimento que é feito e a vida prática que decorre dele depois. Porque aí parece que não é a mesma coisa. Parece que a pessoa é outra pessoa. Parece que é tudo diferente quando sai daquele ambiente propício.
Então, não era um avivamento verdadeiro, ao menos para aqueles, né, que se encontram assim. Quem realmente está avivado vai ficar, vai continuar e vai querer permanecer assim, aleluia. Então, queira isso. Abacuque, quando viu a situação do povo de Israel, ele viu que o país estava destroçado. Era suborno para todo lado, corrupção para todo lado. Corrupção da religião, corrupção por parte das autoridades. Era só tristeza, só dor. E ele lamenta diante de Deus, por que essa situação toda, Senhor? Que dificuldade. Mas depois ele é levado a interceder por aquele povo e por aquela situação. E é quando ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, e no decurso dos anos faz a tua obra conhecida, conhecida de todos os homens. Conhecida de todos os homens, porque quando Deus chamou Abraão lá da Ur dos Caldeus, Ele chamou Abraão para ser bênção, não só para o povo hebreu, que estava sendo iniciado através da família dele, mas para que ele fosse bênção para todas as nações. Sê tu uma bênção, disse Deus a Abraão. E falou que Abraão iria abençoar todas as famílias da terra. Por isso que até hoje a gente chama Abraão de o pai da fé. Pai de muitas nações, pai da fé. E hoje de manhã, né, o tema da nossa série, né, foi justamente em cima de fé e com o exemplo marcante de Abraão. Justamente, né, foi aí, né, a nossa temática no culto da manhã. Então, queridos, está aí, ó. Tem que ter o verdadeiro avivamento. Porque aí tudo é mais fácil. Por que tem hora que é tão difícil da coisa andar? O problema está em Deus? Está no Espírito Santo? Não está. Deus já deu a palavra. O Espírito Santo já foi derramado. Porque as pessoas não se batizaram? Não, as pessoas, a maioria já batizou. Porque o dom do Espírito Santo não foi concedido? Não, o dom do Espírito Santo já foi concedido, amém, irmãos? Mas onde está o avivamento? O que está travando? O que prejudica? Está faltando o quê? Está faltando uma rendição incondicional ao Senhor. Estamos ainda mais preocupados conosco mesmo. Estamos mais preocupados com os nossos resultados pessoais. E muito menos com o reino de Deus. A verdade é essa. Até mesmo quem só trabalha para o reino de Deus, às vezes está preocupado também só com o seu resultado pessoal. Os números que ele vai poder exibir para mostrar quão grande é o trabalho que ele tem. Então o fato de ele ter um trabalho grande também não quer dizer, né, que ele coloca o Senhor em primeiro lugar. Pode ser que em primeiro lugar esteja mostrar o quanto consegue movimentar as coisas. Então, isso também não é avivamento. Mas o verdadeiro avivamento surge ali daquela humildade verdadeira. Eu me arrependo, eu quero mudar, eu quero melhorar. E eu quero realmente viver. Viver no Espírito. Não quero mais viver na carne, mas eu quero viver no Espírito. E a igreja lá de Atos dos Apóstolos, que é a mesma de hoje, amém, Jesus? Porque a gente tem uma mania de falar a igreja de Atos, a igreja de hoje. Não, a igreja verdadeira de antes e de agora é a mesma. O que muda são as pessoas e as instituições, ok? As instituições, os ministérios, né? O jeito que as pessoas estão encarando a verdadeira fé, isso daí é que vai mudando com o passar do tempo. Mas a igreja invisível, verdadeira, que tem por cabeça Jesus, ela tem uma continuidade. Ela nunca acabou, nunca as portas do inferno prevaleceram contra ela. E ela continua a mesma até hoje, amém? Então a gente fala só didaticamente a igreja de Atos, tudo bem? Tá, mas não é porque era uma igreja lá e a outra aqui, tá?
Porque aí dá a impressão que lá a igreja forte, agora só fraquinha. Não, fracas têm sido as pessoas. Fracas têm sido as atitudes, né, dos ministérios diversos que tem, né, que não têm sido compatíveis com aquilo que a palavra tem dito. Mas, na verdade, não passa disso. Porque a verdadeira igreja continua a mesma. Os salvos do Senhor são os mesmos. Os que já foram embora são a igreja triunfante. Já triunfaram nessa vida. Os que estão aqui ativos ainda são a igreja militante. Amém, Jesus? Tá? Isso que eu estou falando aqui, né, são termos muito antigos, hein? Muito antigos que hoje quase ninguém usa mais, tá? Para falar. Mas é assim, tá? Igreja triunfante. Eu sou agradecido pelos que nos antecederam, porque fizeram a sua parte e o evangelho pôde chegar até mim e até você. Então eu sou agradecido pela igreja triunfante, né? E como igreja militante, nós temos que dar continuidade no ministério terreno de Jesus. E trazendo sempre uma palavra fresca e poderosa para a vida das pessoas. Porque não adianta só trazer religião. Se trouxer só religião, não tem diferença nenhuma de outra religião. Tá? Religião dá tudo na mesma. Agora, a verdadeira vida em Cristo Jesus, essa faz toda a diferença. A vida que nasce da morte, a vida que nasce do Calvário, a morte e ressurreição juntamente com Cristo, a vida regenerada, tudo isso vai possibilitar que haja um verdadeiro avivamento na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na nossa igreja e por aí afora, onde a gente nem imagina. Amém, Jesus? Então, queridos, precisamos entender isso. Abre lá comigo em Atos, capítulo 5, versículo 12. Texto que fala que os apóstolos realizavam muitos milagres. Vamos ver então esse texto aqui rapidamente. Diz assim a palavra: os apóstolos realizavam quantos sinais? Muitos sinais, não era pouco não. Eram muitos. Sinais e maravilhas. No meio do povo. Era no meio das pessoas. Tá? Vejam que ele faz questão de falar no meio do povo. Está nem preocupado de falar durante o culto. Durante o culto, né? Fosse aonde fosse, mas no meio do povo. Por quê? Porque aonde tivesse povo, se realizavam os milagres e os sinais. Amém? Podia ser uma reunião mais formal ou mais informal. Tanto faz. Então o milagre acontece aqui e agora, na nossa reunião, amém? Você quer ver milagre agora? Você pode ver milagre agora. Nessa reunião aqui, nesse encontro. Você quer ver milagre durante as células? Acontece milagre durante as células. Tá? Quer ver milagre durante as intercessões de segunda-feira, homens e mulheres? Acontece milagre. Quanta gente chegou ali cabisbaixo e saiu feliz da vida. É verdade ou não é? Né, mulheres? Já não aconteceu? Você estava tristíssima. Você saiu numa alegria danada no final, não foi? Não é? Quantas vezes, né? Os homens a mesma coisa, não é? Às vezes estão cansados, né? Às vezes não está nem com vontade de entrar, não é? Ai, nem queria entrar hoje. Né? Puxa vida, mas eu vou ter que entrar hoje, que senão, né? Vai que fica chato lá com o pastor, né? E tal, né? Queridos, tudo isso passa, tá? Nos corações. Mas aí depois quando você entra, não é? Parece que não vai dar em nada no começo. Mas a coisa vai ficando boa, gostosa, não é? E quando a gente termina, tá todo mundo feliz, sorridente, né? Desejando para o outro o melhor, não é? Está todo mundo feliz. Perceberam? Por quê? Porque o Espírito Santo age. Porque o Espírito Santo continua fazendo sinais e maravilhas. Continua produzindo milagres na minha vida e na tua. Aleluia! Então, todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Eles tinham um lugar lá que eles marcavam, né, ali no templo de Jerusalém. Um dos pórticos ali era o pórtico de Salomão. Marcava o encontro ali. Então o que acontece? Eles se reuniam.
se encontravam, precisava estar junto, precisava estar reunido ali. E eles tinham um propósito unânime. Eles queriam mais e mais de Jesus. Jesus não estava mais fisicamente presente. E Jesus, quando ressuscitou, sabe para quantas pessoas ele apareceu diretamente? Primeiro foram o quê? As mulheres e os 12, amém? Né? Não pode esquecer, né? As mulheres foi antes. Tá? Então não é os 12 primeiro, né? As mulheres e os 12, né? As mulheres saíram na frente aí, ó. Né? As mulheres e os 12, ok? Depois ele apareceu no total para 500 irmãos. Ele não apareceu para milhares de pessoas. Ele apareceu para 500 irmãos. Agora esses 500 que viram, né? Esses vão dar testemunho de que eu ressuscitei. Pronto e acabado. Sem áudio, sem vídeo, né? Sem gravação, né? Diretamente de Jerusalém, né? Apareceu o Cristo que foi crucificado. Vamos tentar uma entrevista com ele aqui. Nada disso, né? Nada disso. Mas ele aparece para 500 irmãos. E esses então replicaram para todos os demais. Amém? Tá? Então, eles se reuniam ali com um propósito de continuar o ministério terrestre de Jesus. Verso 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Opa, peraí. Então tinha um grupo que estava ali firme e unido, não tinha? Que se reunia. Mas tinha um outro grupo que não se reunia com eles. Dos demais, fora os que se reuniam ali, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta conta. Esse é o grupo daqueles que não se envolvem, tá? Eu gosto, fiquei sabendo, a palavra é boa, a oração é boa, soube que teve milagre, até quero milagre para mim também, mas eu não vou me arriscar, eu não vou me juntar a eles, porque é perigoso, eu não estou tendo tempo para me juntar a eles também, eu não sei no que isso aqui vai dar, então eu tenho muita simpatia por eles, até peço para eles orarem por mim sempre. Olha, quando vocês se reunirem lá no Pórtico de Salomão, orem por mim, tá bom? Vocês já viram isso? Muita gente pede oração para nós, não pede? Mas se você convida para vir com você à casa do Senhor, ela não quer vir, não pretende vir. Ou ela diz, um dia eu vou. Então a resposta é não. Toda vez que ela fala um dia eu vou, qual é a resposta? Pode ser que um dia ela venha mesmo. Mas não por causa dessa resposta que ela te deu, tá? É porque alguma coisa diferente aconteceu, tá? Então a resposta é não. Ah, eu ainda vou lá. Olha, eu estou esperando umas 500 pessoas que já disseram que né? Ah, eu vou estar indo lá, não, eu vou retornar, não, eu gostei, eu volto, viu? Estou esperando 500 irmãos também aqui, que eu estou esperando aqui, que não chegaram ainda. Onde estão eles? Né? Então, essa turma precisa ser aproximada, amém? Eu preciso orar mais por eles, amar mais eles, compreender a deficiência deles e chamá-los para estar. Você está doente? Vou levar você lá comigo na igreja. Por quê? Porque você vai chegar lá e você vai ser curado. Você fala assim para a pessoa? Eu acho que às vezes você convida assim, né? Ah, vai lá na minha igreja, lá, muito legal lá, tal, não sei o quê, né? E, né? A pessoa, esse negócio de igreja não é comigo. Não, você tem que falar de uma forma espiritualmente atrativa. Vá comigo, porque o Senhor fala realmente conosco. Vamos até a célula comigo. Vamos até a igreja local comigo. Vamos participar comigo daquele encontro. Amém, Jesus? Então nós precisamos fazer isso, irmãos. Agora, se nem eu próprio participo direito, vai ficar difícil convidar alguém, não é? E convidar com entusiasmo. Então a gente tem que ter motivação. Mas só tem motivação se tiver
avivamento. E o avivamento, né, precisa ter, né, o arrependimento e o dom do Espírito Santo, como disse Pedro lá no começo. Amém, Jesus? Então esse é o desejo para a minha vida e para a vida de cada um de vocês aqui, amém? Tá? É para mim e é para vocês. É para nós, portanto, amém? Tá? Para todos nós. Avalia, pensa, medita, tá? O povo tinha eles em alto conceito. Mas isso não era suficiente para querer se aproximar. Não era suficiente para querer se aproximar. Então tem muita gente assim. E o pior, aqueles que já participaram e que às vezes não querem agora mais nada com nada, não é? Tem muita gente assim, não tem? Que já participaram, já ouviram, já tiveram experiências, mas agora não conseguem mais se colocar no prumo. Então nós precisamos lembrar delas e declarar vitória de Deus sobre a vida delas. E nos aproximar depois da oração, amém, Jesus? Porque também se aproximar sem orar antes, né, também fica vazio. Aí você vai falar uma coisa que a pessoa já está cansada de ouvir e de saber, e ela vai dizer, a hora que der então, né, eu vou estar voltando. E esse eu vou estar voltando leva meses, passa ano, né? Aí daqui a pouco, a pessoa até já mudou de lugar, já desapareceu, já sumiu, né? Você já nem sabe mais nada, não é verdade? Então acontece muito isso. Mas precisamos de um verdadeiro avivamento, eu e você. O avivamento genuíno produz, né, essa vontade, né, de que haja um crescimento verdadeiro. Crescimento com qualidade de vida. Se fala tanto hoje em qualidade de vida, não se fala? A qualidade de vida não vem só pelo esforço físico, pelo exercício físico e pela boa alimentação comum. Isso traz qualidade para o corpo, mas não traz qualidade para a alma e nem para o espírito. Para a alma e para o espírito é preciso o quê? Palavra de Deus, Espírito Santo, fruto do Espírito saindo de mim e de você. Dons espirituais, amém, Jesus? Você pode orar pela pessoa que está do seu lado aí agora, ó, e Deus fazer um milagre. Participei de uma reunião certa vez, lá na nossa igreja sede nacional, e fizeram um exercício conosco maravilhoso. Falaram, vocês vão ficar de 2 em 2 agora. Não vão falar a respeito das necessidades um do outro. Vão só orar um pelo outro. E pedir para o Espírito Santo mostrar para você alguma coisa que você realmente precisa falar para o outro. Sem você nem conhecer. Parece absurdo, né, para alguns. Não tem nada de absurdo. Você vai depois abençoar ele, vai falar, queridos, foi incrível. As coisas que um falava para o outro sem nunca terem conversado. Não foi entre pessoas que já se conheciam, foi só, né, entre pessoas que não se conheciam, tá? Se misturou ali bastante, tá? E aí, após esta oração em favor do outro, foi possível ouvir a voz do Senhor e falar, olha, o Senhor está mandando dizer isso aqui, assim, assim, ó. Tá? Você precisa disso, você precisa daquilo, a direção é essa, assim. Queridos, vocês não imaginam como bateu. Todo mundo que testemunhava disse que batia certinho. E a princípio as pessoas estavam, né, até meio assim, né? Imagina, né? Acho que um pouco de exagero isso aqui, né? Mas o Espírito Santo se manifesta, irmãos. Tá? Mas ele não se manifesta de qualquer jeito, não. Ele se manifesta a partir dos parâmetros da palavra de Deus. Do que Deus nos ensina. Por isso que todo avivamento vai estar estribado, né, na palavra. Então vai ter que ter arrependimento verdadeiro, fé verdadeira, entrega verdadeira. E aí o dom do Espírito é concedido realmente. Tá? E a partir daí o Espírito Santo é que vai fazer o que ele quiser, amém? Tá? E nos grandes avivamentos, se você for estudar, a principal doutrina que era ensinada era justamente a da regeneração. E a partir dela, tudo o que o Espírito Santo realiza, te dando uma vida de amor, santidade, justiça, e aí sim, muitos frutos e muitos dons espirituais. Amém, queridos? Tá?
Sempre foi assim, pacote completo. Vida cristã completa, tá? Vida cristã que tem de tudo, tá? E tudo em equilíbrio com a soberania de Deus acima de tudo, mas Deus realmente se manifestando, tá? Versículo 14 de Atos aí, 5. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Uma igreja unida, cheia do Espírito. Muitos milagres e sinais sendo realizados. Eram obedientes, então o que acontecia? Aí cresciam. Mas cresciam acrescentados pelo Espírito Santo de Deus. Não acrescentado porque eu tenho o melhor programa evangelístico da face da terra. Nós podemos fazer programas sim, mas se não for Deus o motivador, o verdadeiro idealizador que estiver por trás e que estiver dando poder para a realização, se não for isso, não adianta nada aquele programa, pode jogar fora, porque não vai dar certo, não vai acontecer nada. Mas agora, se é o Senhor que impulsiona, que motiva, aí acontece. Aí acontece, e às vezes de uma maneira que você nem imagina, você nem espera. Amém, Jesus? Tá? Já houve encontros de pessoas de línguas diferentes. Não tinha tradução simultânea. Hoje tão moderna, né? Que muitos encontros já têm tradução simultânea para 10 idiomas diferentes, né? Isso facilita muito, graças a Deus. Mas já teve encontros que você não tinha nada disso. E as pessoas queriam falar uma com a outra e testemunhar uma para a outra. Estavam do lado ali, as línguas eram muito diferentes. Porque um falava alemão e o outro falava chinês. Não bate nada, né? Não tem uma palavra que dê para entender de um e de outro. E o Espírito Santo fez com que todo mundo entendesse o que o outro falava. Milagrosamente, isso aconteceu em todo o encontro. Todo mundo entendia o que todo mundo falava. Igualzinho lá no dia de Pentecostes, quando cada um entendeu a mensagem na sua própria língua. Tá? Do mesmo jeitinho, por quê? Precisou ser assim. E o Espírito Santo estava presente, por quê? Porque tinha verdadeiro avivamento. Porque tinha um mundaréu de gente orando por aquele encontro e orando mesmo para valer. Certa vez perguntaram para aquele grande pregador chamado Charles Spurgeon, quem já ouviu falar? Levanta a mão. Tá? Perguntaram para ele, mas como é que a sua igreja aqui tem tanto êxito, tão grande, cresce tanto, né? A gente fica impressionado com o que acontece aqui. Como que acontece isso tudo aqui, né? Fala, eu vou mostrar o segredo para você. Vem então na minha igreja, então. Aquele culto com um monte de gente, né? Ali, nossa, que bênção, aquela coisa. Aí Spurgeon falou assim, vem comigo aqui. E foi até o porão da igreja. E o porão da igreja estava lotado de gente orando. Orando e chorando pelas almas, pelas vidas. Aí lá em cima, as almas se entregando para Jesus. Os milagres acontecendo, o Espírito Santo descendo, tudo acontecendo. Ele falou, esse é o segredo. Está aqui, ó. Tá? Por que que tá desse jeito? Porque olha aqui, ó, o que a gente faz. Tá bom? Entendeu agora? E a gente às vezes custa entender, não é? Custa entender que é o mais simples e profundo que resolve a situação. Né? E às vezes a gente busca tanta coisa, né? Ai, vamos buscar um monte de novidade. Novidade é legal. Eu gosto, você gosta, todo mundo gosta. Mas o que adianta um monte de novidade se o básico eu não faço? Aí eu falo assim, nossa, que evento maravilhoso. Mas aí quantos entregaram a sua vida para Jesus? Olha, eu não tenho a mínima ideia, acho que parece que ninguém entregou. Quantos realmente foram, né, atingidos pela graça de Deus? Quantos tiveram uma continuidade, né, em relação àquilo que foi feito aqui e estão sendo acompanhados na sua vida de fé, não é verdade? Quantos estão sendo? Não tenho a mínima ideia, né? E aí? Será que adianta fazer isso? Então vamos no básico, mas no básico que funciona e que é profundo. Tá? Não é superficial, não. É profundo, mas é o básico que dá certo. Amém, Jesus? Tá? Vocês sabiam que a maioria daqueles cristãos lá do começo da igreja eram analfabetos?
Maioria. A maioria se converteram, 3.000 almas, depois 2.000 almas. Posso dizer para vocês com tranquilidade, 99% ou mais eram analfabetos, não sabiam ler e escrever, tá bom? O próprio Pedro, qual foi a faculdade que ele fez? Nenhuma. Qual foi o seminário que ele estudou? Nenhum. E ele fala no dia de Pentecostes ali de uma maneira incrível. Você fala, isso aqui não é aquele Pedro que chegava todo assim, né, impulsionado assim. Ah, Senhor, é isso aqui. Ah, Senhor, agora é aquilo ali, não é? Você fala, não parece a mesma pessoa. Não é que não parece a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Porque ele foi transformado pelo Senhor. Porque ele experimentou a regeneração e o batismo no Espírito Santo. E ele hoje, realmente, ele estava, né, numa vida completamente diferente. Fazia total diferença. Então, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Tá? Eu gosto muito de salientar no texto, né? Ó, homens e mulheres. Porque é uma época que a cultura era o quê? De não contar criança e mulher, né? Se preocupar só de contar homens, não é? Mas olha os textos como, olha a mudança, né? Fazendo questão, né? Homens e mulheres. Todos juntos. Todos os que creram estavam juntos. Então, é conectando as gerações. Então, vejam que é assim que funciona. E continuando. 15. A ponto de levar os enfermos, os doentes, as ruas, e os colocava em camas e macas para que, ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre alguns. Queridos, quando fala aqui, o povo queria ser curado, queria chegar perto, ok? Pedro e os apóstolos ensinaram que agora vocês têm que tocar a gente, agora vocês têm que passar na nossa sombra para ser curados. Eles não fizeram nada disso. Onde tem isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Mas o povo, né, por ser aquela multidão no afã de querer receber, né, faziam dessa maneira. E aqueles que faziam dessa maneira, mas estavam realmente exercitando a fé, foram curados. Amém, Jesus? Tem gente que não aproximou e foi curado. Tem gente que se aproximou e foi. Tem gente que passou pela sombra e foi. Ok? Então não é uma doutrina de que é assim, de que não é assim, né? E tal, e pá, e tal, né? Não é isso, mas é o Espírito Santo quem realiza. Para quem tem verdadeira fé, crê. Se creres, verás a glória de Deus. Você vai ver. Quando, pastor? Agora. Agora. Pastor, eu estava muito triste. Vai ficar alegre agora. Pastor, eu estava decepcionado com essa situação aqui. Vai acabar a decepção agora em nome de Jesus. Tá bom? Eu vou declarar isso agora sobre a sua vida. Você aceita? Tá? Você aceita? Aí aquela tristeza, acabou. Aquela decepção, acabou. Aquela desmotivação, acabou. Aquela dúvida em relação às coisas de Deus, acabou. Acabou. Chega. Chega. Tá? Vamos triunfar juntamente com Cristo, aleluia. E vamos viver os sinais e maravilhas de Deus, aleluia. Tá? Então crescia, levavam, a cura acontecia. 16. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam os seus doentes. O que o verbo diz aqui? Levavam. Então as pessoas eram levadas, amém? Então tem gente que não vai. A pilha, né? O microfone já foi restaurado aqui em nome de Jesus. Então, queridos, as pessoas eram levadas. Eram levadas.
Então vejo que havia um esforço, né, para levar. Está precisando? Vamos lá, porque você vai ser curado. Então está precisando falar mais isso para as pessoas também, tá bom? Vamos lá, por quê? Porque Jesus está presente na vida ali daquela igreja, da igreja que eu frequento. Jesus está ali, Jesus está na minha vida, Jesus está na vida de outros irmãos. Jesus vai estar presente ali naquele lugar, tá? É preciso voltar a fazer assim, tá? Porque no passado era assim que as pessoas falavam. Elas não faziam só um convitinho, vai lá na minha igreja, vai lá na minha célula. Não era assim não, tá? Vai lá por quê? Porque você vai ver a diferença que faz. Você vai ver a diferença que faz. Por quê? Porque ela cria e ela tinha certeza que ia fazer diferença. Porque se você achar que você vai participar de alguma coisa que não é tão boa assim, ou que não vai acontecer nada, por que você haveria de trazer mais alguém? Ou por que você haveria, né, de se esforçar mais? Se nem você está achando que vai acontecer. Se nem você quer estar ali. Então queira estar porque é maravilhoso. Queira estar porque faz a diferença. Tá? Aleluia! Grande diferença faz. A gente cantava, né, corinhos assim, né? Grande diferença faz, né? Ele mudou o meu modo de falar, o meu modo de pensar, né? Foi Ele, Jesus Senhor, quem fez isso, né? E além de tudo, Ele me deu perdão e salvação, né? Cânticos facílimos de cantar, simples que eram, né? Mas, o que acontece? Se você crê, você vê a glória de Deus. Então precisa disso. Precisa dar valor naquilo que Deus nos tem dado na mão agora, nesse momento, tá? Ele não deu só no passado, Ele está dando agora. Vamos aproveitar. Então afluía muita gente, mas eles levavam as pessoas, tá? Então insista de uma maneira gostosa, tá? De uma maneira gostosa, com sabedoria, claro, não é? Não é para perturbar ninguém, mas de uma maneira gostosa, carinhosa, mostrando para ele que vai ser muito bom, tá? Você vai ver como vai ser bom. Agora se você, eu nem sei se vai ser tão bom assim lá aquele encontro essa semana na célula, não sei, acho que não vai quase ninguém essa semana, nem sei se vai ser bom ou não vai. Se for com essa disposição mental desfavorável, o que vai acontecer? Nada. Cadê o milagre? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas a partir de mim e a partir de você, os milagres vão acontecer. E o Senhor vai se manifestar em nossas vidas. Amém? Tá? Então o verdadeiro avivamento é esse, tá? E levavam doentes e atormentados de espíritos imundos. E todos eram curados. Tá? Levavam também quem estava atormentado de espírito imundo, hein? Olha só, era levado também. Se aqui tá, que tá, entendeu? E era levado. Sem receio nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer a obra. Vai realizar a obra. No século XIX, que foi um século de grande avivamento espiritual nos Estados Unidos da América, as igrejas faziam grandes acampamentos em áreas bem remotas, até quase desérticas. E faziam grandes acampamentos. Chegavam lá com aquelas carroças, tá? Aquela coisa bem rudimentar mesmo, tá? É desse tempo que eu estou falando, tá? E chegavam e faziam grandes reuniões ali, que eles chamavam de reuniões até. Reuniões até. Por que até? Até que o Espírito Santo se manifeste e faça milagre em todos. Eles ficavam ali até que o Espírito Santo se manifestasse a todo mundo. Por isso que era até, tá? E foi o período, né, do grande auge do evangelismo nos Estados Unidos. Foi a partir daí que os Estados Unidos foi crescendo, né, e se tornou depois o número 1 da economia mundial, né? Porque teve todo um impulso, né, ocasionado, né, por aquilo que foi feito na vida de muitas pessoas. Hoje já está bem esquecido isso, né? Hoje já está bem esquecido isso. A maioria já esqueceu tudo, né? Mas na verdade, né, foi assim que ocorreu. E o Senhor realizava grandes maravilhas, tá? Grandes maravilhas.
Então, ficavam ali, né, dias e dias, tá? Acampados. Era dias e dias. Era uma semana e meia, 2 semanas, tá? Falei, tudo isso, pastor? É. Eles só iam embora depois que o Espírito Santo tivesse feito a obra em todos. Para todos saírem daqui transformados e curados, em nome de Jesus. Aí o Espírito Santo falava, agora podem ir, que agora, né, vão continuar lá, né, nas cidades de vocês, nas fazendas de vocês, né, lá onde vocês estão, continua lá, continua a obra. Mas agora vocês já têm tudo que vocês precisam. Então, queridos, precisamos dar valor. Precisamos dar valor. Era muito difícil antigamente fazer as coisas, né? E as pessoas davam valor. Agora está mais fácil e se dá muito menos valor. Parece que ficou fácil demais, né? Aí num clique, eu já vejo aqui um negócio aqui, né? Parece que ficou muito fácil, não é? Mas as coisas de Deus continuam sendo discernidas espiritualmente. E o Espírito Santo tem que agir nas nossas vidas do mesmo jeito, tá? Porque senão não vamos. Mas não vamos descansar até que o Senhor faça a obra que Ele tem que fazer, amém? E aquele que começou boa obra em mim e em você, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. E todos eram curados. Você não se impacta com essa palavra? Todos eram curados. Ó, não falou que alguns, né? Ah, não, pastor, alguns casos sim, né? Outros não. Não, aqui fala o quê? Todos. Todos. Motivação, avivamento verdadeiro. Criam realmente nisso. Então nós vamos declarar isso sobre a nossa vida agora. Que eu tenho que ter esse avivamento. Que eu tenho que realizar isso agora. Amém, Jesus? Tá? Nós vamos orar. E nós vamos orar para realmente movimentar. Tá? Nós vamos primeiro fazer uma oração, todos aqui em pé, juntos. Depois nós faremos, né, orações, né, de 2 em 2, né, se for preciso de 3 no máximo, tá? E aí vão orar, vão abençoar um ao outro. Se tem alguém ali que tem dificuldade para falar, porque é mais novo na fé, não tem problema. O outro que tem maturidade vai falar, bem? Agora não vai o outro que tem maturidade ficar quietinho também. Ah, aquele ali está quietinho, eu também falo bem baixinho aqui. Depois eu falo assim, Deus te abençoe e parou por ali. Não, você vai além. Tá? Você vai dizer, o Senhor está te abençoando agora com toda a sorte de bênçãos. O Senhor está curando o que você está precisando de cura agora. Tá? Ele está realizando um milagre na tua vida agora, em nome de Jesus. Vocês aceitam isso que eu estou falando? Vocês aceitam? Tá? É coisa normal isso. Esse é o normal para o crente. Né? Não é o extraordinário só do momento, né? É o extraordinário de sempre. Tá? A gente precisa mudar, né, o foco nosso. Não é verdade? Eu gosto tanto quando a pessoa fala, eu entrei pela porta aqui da igreja, eu estava passando mal, né? Já começou a mudar, passou toda a dor que eu estava sentindo. Aleluia. Ninguém nem falou nada aqui, ninguém nem começou a orar aqui, não é? Mas só dela entrar no ambiente onde está o Espírito Santo, ela já foi sendo curada. É isso que nós precisamos ver, amém? Sabe? Algo normal, natural de acontecer, né? O sobrenatural, né, vai se tornando o nosso dia a dia. Não é? Vai se tornando o nosso normal, não é? Você quer o novo normal? Que seja um novo normal com o avivamento do Senhor. Agora, o novo normal, né? Ah, é aquela mornidão, aquela coisa, né? Não dá. Não dá, parece que não acontece nada. Então, como assim, né? Não, queridos. Vamos ficar em pé, então, nesse momento? Olha aí, ó, 20 horas e 16 minutos, ó. Bastante tempo ainda para a gente fazer o que precisa. Olha aí, que delícia. Glória a Deus. Primeiro eu vou abençoar a sua vida, tá? Para que você experimente esse avivamento, amém? E você vai orar declarando com voz alta, amém? Depois a gente vai se reunir, grupos pequenos, tá bom? 2 ou 3 no máximo. Não é para juntar 4, 5, 6, tá? Não é. 2 ou 3, tá? A não ser que tenha sido 2 muito novas, né? Aí tudo bem, né? Vem mais 2 irmãos assim para reforçar, tá? Aí tudo bem. Mas não é o caso aqui, pelo que eu estou vendo hoje aqui, não é o nosso caso aqui,
tá bom? Não é o nosso caso hoje aqui. Então, não vai ter essa questão, tá? Então nós vamos fazer isso, tá bom? E vamos depois realmente declarar um milagre para a vida do irmão, para valer. E não assim, então, sabe, Senhor, não, você vai falar, eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você vai ser diferente, o outro vai também dizer isso, tá? E você vai ser diferente agora também. Recebe agora o teu milagre, tá bom? E vocês aceitaram o desafio, não aceitaram? Quem aceitou aí, levanta a mão. Glória a Deus, tá? É simples, mas é profundo, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, agora neste momento, como pastor desta comunidade, eu declaro sobre a vida de cada irmão e de cada irmã aqui, Pai, esta palavra, Senhor, este avivamento verdadeiro, Pai. Oh Senhor amado, oh Pai bendito, vem agora, Senhor, transformar, mudar, oh Senhor, trazer uma nova realidade agora, Pai, e realiza milagres, sinais, maravilhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh aleluia, em nome de Jesus, oh Pai amado, oh Pai, nos coloca nessa esfera agora, oh Pai, já foi embora toda decepção, toda tristeza, toda dúvida, toda depressão, toda perturbação maligna, já foi tudo embora, em nome de Jesus, 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 oh Pai amado, oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh Senhor amado, assim eu declaro, Pai, oh Pai, a verdadeira vida que temos em Ti, a vida que vem do Calvário e que alcança todo homem e toda mulher, Senhor, oh aleluia, oh aleluia, e o Espírito Santo tem agora soberania sobre as nossas vidas, seja assim, no nome de Jesus, para o louvor da sua glória, amém Senhor e amém, graças a Deus, aleluia, mais forte, aleluia, glória a Deus. Agora então, os grupos aí, tá? Pode ser de apenas 2 pessoas, tá? Se precisar, pode ser 3, tá? Mas eu não quero que passe disso, tá bom? A direção agora é essa, tá bom? Mas se vê que alguém vai ficar, né, com uma situação complicada, então aí pode ser 3, não tem problema não, tá? Não tem problema nenhum, pode ser 3, tá? E aí vocês vão tocando e vão já orando também, né, ao mesmo tempo, né? Vocês já vão orando e louvando e adorando e tudo, tá bom? Aleluia, pode começar então, pode começar a orar uns pelos outros agora e declarar as maravilhas do Senhor e receber o milagre agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe o milagre agora, recebe o milagre, em nome de Jesus, recebe o milagre, querido, em nome de Jesus, seja muito melhor, recebe o milagre em nome de Jesus, aleluia, recebe o milagre, em nome de Jesus, recebe agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh aleluia, recebe o milagre, aleluia, recebe o milagre em nome de Jesus, aleluia, recebe o milagre, aleluia, oh glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor, bendito é o teu nome, Senhor, oh, toda a igreja orando e crendo na esfera do milagre, em nome de Jesus, recebe o milagre, em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, aleluia, recebe agora, aleluia, aleluia.
Aleluia, Jesus. É agora que o Senhor libera o milagre. Você não vai ser mais o mesmo. É agora que o Senhor vai mudar. É agora que o Senhor vai te motivar. É agora, em nome de Jesus. 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 Recebe agora. Em nome de Jesus. 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 Faz isso agora, Pai. Faz isso agora, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai. E sustenta, vocaciona, dá motivação, aleluia. Aleluia. E todo mal, toda tristeza, toda influência maligna caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caia por terra agora. Espírito de desânimo, corra, fuja, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora. Só fique o poder de Deus. O poder de Deus sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Conduz em triunfo o teu povo. Aleluia, Jesus. Conduz em triunfo e realiza o teu melhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. 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 Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Leva-nos ao santo lugar. Leva-nos mais perto de ti. Queremos ver tua glória aqui. Mostra-nos tua face, Senhor. Há um clamor em nosso meio. Te adorar é o que queremos. Vem e toma o teu lugar. Precisamos do teu mover. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Abre o céu sobre nós. Mostra o teu poder. Queremos tua glória. Leva-nos ao santo lugar. Leva-nos mais perto de ti. Queremos ver tua glória aqui. Mostra-nos tua face, Senhor. Há um clamor em nosso meio. Te adorar é o que queremos. Vem e toma o teu lugar.
Precisamos do teu mover. Vem e toma. Vem e toma o teu lugar. Precisamos do teu mover. Toca no Senhor. Abre o céu sobre nós. Mostra o teu poder. Queremos tua glória. Toca-nos. Toca-nos, Senhor. Abre o céu sobre nós. Mostra o teu poder. Queremos tua glória. Diga, queremos. Queremos tua glória. Queremos tua glória, Senhor. Queremos tua glória. Mais de tua glória. Queremos tua glória. Queremos tua glória, Senhor. Queremos tua glória. Queremos mais de tua glória. Toca-nos. Toca-nos, Senhor. Abre o céu sobre nós. Aleluia. Mostra o teu poder. Queremos tua glória.